A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo, muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar na noite sobre ser feliz. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM, 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando ser feliz. Construímos castelos no ar, sonhamos e realidades, convertendo em muito a verdade. E por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamento, cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre às decepções crônicas. Primeiro, às vezes verdadeiros devaneios, sonhos fora da realidade. Ou projetamos no outro, no companheiro, na companheira, valores morais que não possuem. Nós acreditamos, mas o ser humano é falho. Depois vem as chamadas decepções. Ora, se tivesse conhecido a pessoa mais a fundo, não teria que passar por situações dessa natureza. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos, que regemos o nosso próprio destino. Assim sendo, fracassos ou sucessos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. É óbvio que existem casais, por exemplo, onde a mulher é muito centrada, ela auxilia o homem no progresso material, vice-versa também, Mas a mulher casa com um homem dinâmico, trabalhador, que tem méritos para isso. Mas você taxar como equívoco, como erro de fracasso, o seu companheiro ou a sua companheira, ora, repense, porque se ele errou, você também, Não existem numa relação a dois problemas de um só, sempre de ambos. Não deu certo. Não deu certo por ele e não deu certo por ela. Tem um ditado popular antigo: quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, voltando para o meio espírita, quando um não quer, dois não amam. Então, não funciona. Isso é fato. Muitas vezes projetam coisas que a pessoa não tem a mínima capacidade de ofertar. E vice-versa, você também se sente num pedestal com valores e tudo mais, e na verdade não é bem assim, A convivência a dois é complicada. Primeiro, porque são formações diferentes, estruturas familiares diferentes, comportamentos diferentes,
que aí depois da união vão conviver debaixo do mesmo teto. Olha, tem que se adequar um ao outro, porque senão não funciona. Como os casamentos modernos, né? É um tal de casa separa, um problema sério. Por quê? Não se conhecem direito. Então a destinação do ser humano é ser feliz, pois todos nós fomos criados para desfrutarmos a felicidade como efeito, patrimônio e direito natural. Então, mais uma vez eu reforço, as pessoas não vêm para cá para sofrer. Reencarnou para pagar. Não, você veio para aprender, para crescer. O ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, mas, por enquanto, a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós mesmos a percebemos, conscientizando-nos de que cada um de nós tem uma maneira única de ser feliz. Ou seja, cuide da sua vida, deixe que o outro cuide da dele, não é? A maneira mais simples de ser feliz é você se preocupar com seus problemas, não com a vida alheia. Bom, menos no sentido de prestar um auxílio quando necessário. Fora isso, não se meta na vida dos outros, nem dos parentes, nem sequer dos filhos que constituem nova família. É com eles. Se pedir uma opinião, você vai e dê. Depois, encerra seu assunto. É eles que vivem debaixo do mesmo tempo, não você. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito sogro, sogra, né? De ambos os lados que se metem na vida do casal recém-casado, criam problemas sérios. A vida é deles, deixam que eles sigam. Quebrou a cabeça lá, então vão reparar, vão aprender. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido conforme sua idade espiritual. Então, para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus e estamos todos sob a sua proteção divina e formamos um único rebanho e, conforme afirmações evangélicas, nenhuma das ovelhas perderá. Ou seja, fazemos parte de um todo, de uma família universal. É sempre fácil demais culpar os cônjuges, um amigo ou uma situação pela insatisfação de nossa alma, porque pensamos que em outros, se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos, não é? E nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de todo modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Nós temos o nosso prisma e olhamos pelos nossos olhos, enquanto deveríamos olhar com o olhar de Jesus, que é completamente diferente. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento das diversas situações vivenciadas. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. O que eu chamo a atenção, e isto é um fato incontestável, é que o planeta não é um local de felicidade completa, mas existem pessoas mais felizes que as outras. Isso eu posso garantir. Que é pessoas que não se preocupam tanto, né, com o ter e se preocupam mais com o ser. Essas pessoas normalmente são mais felizes. Não que não vão ter problemas em alguns momentos, mas são mais felizes. Face a todas essas conjunturas e a outras tantas que não se fizeram objeto das nossas presentes reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é simplesmente meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade nas muitas moradas da casa do Pai. Então, nós, ao voltarmos à vida espiritual, vamos levar também as nossas bagagens, obviamente,
e vamos uma das moradas do Pai. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado. A gente sempre fala, Jesus afirmou isso, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por quê? Quanto mais conhecimentos você tem, mais responsabilidade com a vida também. Então você não pode dizer que não sabia, você sabia. E por esse motivo, a responsabilidade é quase que dobrada. Lucas, o evangelista, afirmava que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o aproveitamento das falhas é proporcional ao conhecimento que se possui. É óbvio, que a pessoa destituída de uma grande inteligência de conhecimento cultural, até mesmo aqui no nosso planeta, se ele for julgado, o próprio juiz ali vai analisar. O elemento não tem tanta cultura, não sabia, desconhecia. Agora, se ele for uma pessoa letrada, ora, vai responder com mais cobrança, obviamente. Por isso, voltando ao Evangelho, aqui muito foi dado, muito mais será cobrado. Compreendemos dessa forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, agindo em todos os seres diversificadamente, buscando levar em conta suas individualidades. O eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento da criança é que propicia seu aprendizado, dizia que as crianças são diferentes entre si e cada uma tem o seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduos, e que todos nós poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém, nunca impondo ao seu desenvolvimento formas generalizadas e semelhantes. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Dessa forma, encontramos no mundo atual moderno métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em consideração que o processo psicológico de aprendizagem é considerado para cada indivíduo um meio do qual ele mesmo é portador de como assimilar sua realidade de vida, recebendo de forma dissemelhante os estímulos, reelaborando-os e, ao mesmo tempo, decodificando-os, formando assim sua própria individualidade. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ele se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas com a alma, pelos diversos avatares por onde o ser percorreu seus caminhos vivenciais, tornando cada um de nós pessoas únicas. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas semelhanças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais, masculinas ou femininas, vivenciadas e motivações várias desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses e grau de raciocínio e discernimento sui generis. Relativos e não generalizados devem ser os modos de vermos as coisas e as pessoas. O próprio direito penal classifica e penaliza os crimes dentro dos padrões do intencional ou doloso, passional ou ocasional. Por que o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta nosso tempo de ignorância e nossa relatividade? Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter
curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e mediocridades, porque entre odores e bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão de Deus que seja saudável, mas sim com um conceito distorcido, adquirido por crenças de um Deus ameaçador e temperamental. O amor de Deus programou-nos para sermos inicialmente simples, para que gradativamente fôssemos nos desenvolvendo até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, entretanto, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminharmos dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que poderemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com sua idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho para atingirmos, mais tarde, as grandes virtudes da alma. Consideramos, portanto, que não seremos censurados por estarmos nessas fases primitivas, porque o que nós chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes por onde nós estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Coisas inadequadas que nós vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo no tempo de sua ignorância, características próprias de sua estrada evolucional, por onde todos nós transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formações racionais surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e no universo. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimentos são simplesmente consequências, por ainda não termos habilidades suficientes para desenvolvermos as coisas corretamente, pois na vida não existe nem prêmios, nem castigos, somente consequências dos nossos atos. Vale, porém, considerar que, à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora, que dizeis que vedes? É por isso que vosso pecado permanece em vós. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente, que já se integraram em nós mesmos, farão com que prestemos maiores ou menores contas, segundo as posses que já conquistamos através do processo que a vida maior desenvolve em nós próprios. Começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos, que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nascestes e crescestes apenas para seres únicos no mundo. Em toda parte não existe ninguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrares o dever que te compete frente à vida.
Teu primordial compromisso é contigo mesmo. E a tua tarefa mais importante na terra, para a qual estás unicamente preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Preocupar-te com os deveres alheios é distrair-te de tuas próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais e nem deixas que os outros cumpram com suas obrigações pessoais. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas sim à intromissão nas competências dos outros, impedindo que as criaturas adquiram autonomia e vida própria. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. E por não compreenderes bem teu interior, é que te compara aos outros, esquecendo que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te que deverias importar-te somente com a tua maneira de ser. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca percebe corretamente como se é. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados unicamente para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa e ameaça a tua felicidade ou a felicidade do teu próximo. Muitos acreditam que seus deveres são de corrigenda e repressão às atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente, asseverando sempre que as suas obrigações são em nome da salvação, e dessa forma controlam e forçam as coisas a acontecerem, quando e como querem. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar as almas e não percebem que só podem salvar realmente a si mesmos. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós mesmos, não é esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter a liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que nós mesmos escolhemos. Nós não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Devemos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente nosso, os dos outros particularmente deles. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que nós deveríamos fazer para agradar as pessoas, ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Entretanto, o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrar nosso real dever, uma sensação de auto-realização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. O cartão de Natal. Os cartões de Natal já foram parte de uma importante tradição entre amigos e familiares durante a época das festas. Acredita-se que o primeiro cartão de Natal a ser impresso e copiado para uso de outras pessoas foi criado em 1843,
por Sir Henry Cole, que era funcionário público e 3 anos antes havia reformado todo o sistema postal britânico. Naquele ano, Cole teve a ideia de criar um cartão para enviar seus cumprimentos de Natal a amigos e familiares e dar um toque alegre e carinhoso à ocasião. 1000 cópias do cartão foram impressas e criadas por Callcott Horsley, um pintor e ilustrador britânico. A imagem apresentava a família celebrando as festas, unida. Na mesma arte ainda podiam-se ver algumas cenas com atos de caridade material. Por exemplo, no lado direito havia pessoas doando roupas aos necessitados e no lado esquerdo outras distribuindo alimentos. Por fim, em destaque, na parte inferior, a inscrição: Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Além disso, 2 espaços em branco para que as pessoas personalizassem a correspondência. Foram-se os anos. Talvez muitos de nós ainda nos lembremos dos cartões que escrevemos e recebemos. Era um momento de abrir o coração, de escrever o que vinha na alma, embalados pela emoção da lembrança do nascimento de Jesus. Para quem gostava de escrever, os melhores cartões eram aqueles que vinham em branco na parte de dentro, deixando que a criatividade e o amor pudessem fluir livremente. Talvez alguns de nós guardemos cartões especiais até hoje, com a letra de amores que já não estão mais conosco. Outros, lembremos dos pés das árvores de Natal, repletos deles como adereços. Outros ainda, das prateleiras e balcões de casa, com os cartões semi-abertos. Lembranças dos carinhos que recebíamos a cada final de ano. Os mais novos possivelmente não saibam o que é isso. Na era da internet, o mundo inventou os cartões digitais, enviados por e-mail ou mensagem. Mas podemos dizer que nada substitui aquelas palavras escritas de próprio punho, que no final vinham com uma bela assinatura e uma data. Quem sabe, alguns de nós não tenhamos mais nenhum desses costumes, nem mesmo as breves mensagens pelo smartphone. Que tal neste Natal fazer algo diferente, um pouco saudosista? Uma experiência. Mandar alguns cartões de Natal. Eles ainda existem. Escolhemos umas artes bem bonitas, de preferência aquelas que lembrem o nascimento de Jesus, pois andamos precisando de mais Jesus em nossos natais. Escrevamos algumas palavras de próprio punho e enviemos ou entreguemos em mãos. Com certeza, essa nossa atitude valerá mais do que qualquer lembrancinha de Natal que ofereçamos a um ou outro. Tratemos isso como um desafio, um experimento social, se quisermos chamar assim, e aguardemos os resultados. Precisamos de mais carinho. Nossos natais precisam de sentimento, do resgate das relações, do cultivo do amor em todas as suas expressões. Tenhamos certeza de que o aniversariante ficará muito feliz com essa atitude. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre agradecidos por nos dar a oportunidade de trabalho no bem. O Evangelho nos consola. Incentiva-nos a caminhada, a nossa jornada evolutiva, falando da sua paz, do seu amor por todos nós. Caminho, verdade e vida. Este caminho que devemos sempre seguir. Seguir seus passos, mesmo com as nossas limitações e dificuldades, mas sabemos que somos amparados pelos nossos benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis do bem, e estão sempre ao nosso lado. Portanto, peço, Senhor, que derrame sua paz para nós e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que esses ensinamentos nos auxiliem no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.